Uma coisa só que eu queria te perguntar, Zoe, que é uma coisa que sempre me perguntam, eu explico, mas eu queria ouvir de você. Sempre falam assim, mas em Cuba nenhuma criança passa fome, né? Tá cheio de comunista que fala isso, Manuela Dávila, Boulos, dentre outros, assim, não, nenhuma... Até uma frase do Fidel, se não me engano, tem não sei quantas milhões de pessoas passando fome, de crianças passando fome no mundo, mas nenhuma é cubana. E eu coloquei no meu curso uma entrevista da Ione Sanches. A Zoe quase caiu pra trás da cadeira, tanto que ela virou os olhos. Assim. Não, eu fiz... faz 2 semanas que eu fiz umas 3 lives sobre isso, de relatos de mães cubanas, e vídeo e tudo, chorando, falando, pelo amor de Deus, meu filho tá morrendo de fome. Então vamos complementar. No YouTube, isso. Vamos complementar isso. E aí eu vi só pra terminar, eu vi uma entrevista que eu coloquei no meu curso, da Ione Sanches, falando no Roda Viva sobre isso. Ela falando, olha, mas a segurança alimentar em Cuba, ela não existe. Você não tem tudo que você consegue. Então, assim, estão dizendo que nenhuma passa fome. Talvez seja verdade, mas existe um limiar. Comendo, né? Não, então tem um limiar de tipo assim, olha, tem uma refeição por dia. Qual é a classificação de fome? Exato. Então, assim, tem uma refeição por dia, então já não passa mais fome. Não, mas a insegurança. Não é passar fome. A insegurança alimentar de Cuba e os dados são maquiados. Com a nutrição, né? Pra não ser gorda, criança. Manter vivo, é só isso, né? O governo cubano ele vai mudar o slogan pra tem tantos obesos no mundo, mas nenhum em Cuba. Exato. Mas não pode falar que é gordofobia. Não pode falar. Mas o que eu ia complementar na sua pergunta pra Zoe é que, além dessa parte de alimentação, o que chegou é verdade que 100% da população é alfabetizada? É verdade que a saúde em Cuba é maravilhosa? E aí, sobre esses pontos, né? Alimentação, saúde, educação, como é que é? Educação, vamos começar pela educação, né? Realmente, lá, as pessoas recebem ensino, são alfabetizadas. Só que assim, é uma educação que é o que eu falei, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer. Então, tudo que você lê, estuda, é só marxismo, comunismo, te deixa paranoico, porque desde criança que Estados Unidos vai invadir Cuba e que temos que nos preparar para a guerra, e que Fidel salvou Cuba, e que Cuba antes as crianças ficavam na rua passando fome, não tinha comida. Exatamente. É o resumo do livro. Exatamente. Então é isso que a gente aprende, sabe? É só comunismo. Eu não tinha informação de fora do mundo, sabe? Que qualidade é essa de educação? Que qualidade? Uma vez a professora incitou ódio contra mim, pra me chamarem de contra-revolucionária, porque eu não concordei com uma coisa que ela disse, porque eu falei que eu não queria dar o dinheiro da MTT, que é um dinheiro lá que a gente dá. Já era revolucionária lá, então, né? Gente, contra-revolucionária. Desde porque sempre. Eles são os revolucionários. Eu seria presa. Isso e ela incitou ódio contra mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 anos. Que eu era uma criança e a professora ficou falando pra me chamar de contra-revolucionária. É gravíssimo. Vai preso, é bem grave. Não, minha mãe era chamada toda vez na diretoria, porque eu achava uma palhaçada. Todo dia tinha que se apresentar lá no... A gente cantava o hino nacional de Cuba, falava seremos como el Che, ou seja, seremos contra um sanguinário, entendeu? Um matador, se é o sangue frio. E se não fizesse isso, chamavam os pais. E eu achava uma palhaçada, eu falava, mãe, pra que isso? E você era chamado também, você era escolhido todo dia um aluno pra você recitar um poema sobre revolução também, né? E sobre Fidel. Na frente de toda a escola. E levar flores pra Camilo Cienfuegos, pra Che Guevara. E uma vez eu também não queria. E chamaram minha mãe. Minha mãe falava, Zoe, pelo amor de Deus, decora isso e fala lá na frente. E eu, mãe, mas é uma palhaçada, eu não quero. Zoe, por favor. Por quê? Porque os pais sofriam as consequências no trabalho, em tudo. E eu sempre me criei com a seguinte frase, de ter duas caras. Porque assim, o que eu ouvisse em casa eu não podia repetir na rua. Então minha mãe sempre falou pra mim, sou eu que você ouve aqui, você não pode repetir na rua. É porque o seu pai já estava aqui. Doble moral, né? A gente fala. De medo. Duplo pensar. Exatamente. Isso. Esses dias eu fui assistir um jornal, que a gente tava, por acaso, né? Eu não assisto TV. E aí eu fui assistir o jornal e a mulher tava lá. Porque o que a gente sabe é que na pandemia aumentou muito os ricos e aumentou muito a desigualdade. As manchetes todas, ultimamente, têm sido assim. Ontem mesmo eu coloquei no Instagram que a Globo News colocou lá, né? Como que variou a renda por classe. Então, é a classe D e E, classe C, classe A e B. E, obviamente, que as classes mais baixas tiveram perda de renda porque... os salários reduziram, foram mandados embora e entre várias outras coisas. Os preços aumentaram, as pequenas empresas fecharam, porque teve lockdown, essas coisas todas. E os ricos
que têm dinheiro guardado ou podem investir em negócios bons para aquela demanda, e tem outras fontes de renda também, então tiveram um pequeno aumento de renda em 2021. E na sequência eles falaram essa coisa da desigualdade, e aí eu vi uma jornalista mesmo da Globo que trabalha no G1 falando que necessariamente para os pobres terem ficado os mais pobres durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Olha só. Só que o problema disso, ele não vem do jornalismo, ele vem da educação, que é o que a Zoe estava falando agora. Então a gente tem aqui muito mais liberdade de expressão, muito mais informação, acesso a Google, acesso ao YouTube, e não usa. Só que a doutrinação, ela é um círculo vicioso que começa lá embaixo, quando você é criança. E aí, os professores que são formados por essa educação também doutrinam, eles nem sabem, eles nem têm consciência de que eles estão doutrinando, porque isso já vem de muito tempo. Eu já fui viajar para vários lugares, toda hora eu encontro foto do Che, foto da Frida, como se fossem heróis. Então isso é bombardeado na nossa cabeça desde que a gente é criança, e isso que a gente tá num país que a gente pode dizer que tem liberdade de expressão. Imagina em Cuba. Então, assim, o que adianta uma educação que, na verdade, a educação não é educação. Ela não é para educar, ela é doutrinação, é para te manter conformado naquela realidade. Ah, mas todo mundo é alfabetizado. Tá, mas tem gente que não é alfabetizada aqui, que tem mais consciência do que é o papel dela na sociedade, que empreende, que gera empregos, do que gente que é alfabetizada em Cuba. Então, não, e tem que ver também, o que eu ia perguntar é, qual o critério para decidir a alfabetização? Porque às vezes o governo pode falar, olha, para alfabetizar todo mundo, agora o critério é você é capaz de escrever seu próprio nome? Então você está alfabetizado. É assim que funciona a ditadura, né? Então a gente nunca sabe realmente... E se só o governo pode dar educação, logicamente a educação vai ser usada em prol do governo, que é essa questão da doutrinação. Gente, você abre um livro de história, qualquer coisa em Cuba, é só Fidel salvando Cuba. Não, e aí o pessoal do imperialismo yankee. É exatamente e aí isso. falam da pobreza no mundo, entendeu? Aqui não há em Cuba. Colocam o Brasil. Colocam o Brasil como, meu Deus, tá um caos, olha a sorte que a gente tem aqui, que todas as crianças estão na escola. A China faz isso em eleição americana. Como é um país fechado, a gente não tem informação outra coisa, a gente acha que é realmente assim. E a gente fica com medo do mundo. É quase um mito da caverna, né? Exato. Porque as pessoas estão lá, elas recebem uma informação, elas não têm como averiguar que aquilo é real. E a informação que diz é que lá fora é muito pior. E os meios de comunicação tomados também. Tudo uma tomado. Prisão mental e uma prisão física, né? Ao mesmo tempo que não te deixam sair, também é uma prisão mental. E isso, ele, além de contra a natureza humana, ele só consegue se durar durante tanto tempo porque há todo esse impedimento do pensamento livre, das informações de forma correta para as pessoas poderem tomar opinião. Então, é muito complicado. E eu vejo sempre nas manifestações aí, do pessoal da esquerda, é o seguinte: o governo não dá educação porque a educação derruba o governo. E é real. Só que a educação que eles acham que o governo tem que dar, que é o caso de Cuba, que a maioria deles fala isso, mas defende Cuba, porque diz que Cuba dá educação. Mas a educação que Cuba dá é justamente para não derrubar o governo. Exatamente, para fortalecer, porque eles recebem a informação de nada que aquilo é melhor do que a opção. propaganda comunista, e eles são muito bons de propaganda, muito bons. Mas até marqueteiros, aproveitando o teu comentário da repórter da Globo, eu pergunto pra essa repórter, então teria sido melhor que os ricos também ficassem mais pobres? Aí demitissem mais gente, aí demite mais gente, o cara agora demitido não tem mais renda pra consumir, como o consumo dele vira renda de outra pessoa, outras pessoas deixam de ter renda. Então, por empatia, o rico deveria ter ficado mais pobre. Só que um detalhe, essa repórter não perdeu nenhuma renda, continuou trabalhando durante esse período em casa e falou pra todo mundo ficar em casa porque ela estava muito bem, linda e maravilhosa em casa, recebendo o mesmo dinheiro. Ela, para os brasileiros, ela deve ganhar o quê? Uns 20 mil reais, vamos colocar aí. Isso aí é o topo do topo. É o topo do Brasil. É 5% mais ou menos que ganha isso no Brasil. Então, rico para ela são os outros, é quem ganha mais. Então, quem ganhou mais do que ela, quem ganhou, vamos supor, o dobro do que ela ganhou, que é 40 mil reais por mês, já é rico, já tem que ser taxado, já deveria ter perdido patrimônio, Mas já até deveria... o dela não, né? Até o dela não.